Fala pessoal, hoje o bate-papo eu vou falar o porquê quebramos, porque descontamos tanto no mercado financeiro o nosso dia, a nossa raiva, o nosso momento ruim. Hoje no bate-papo eu quero trocar essa ideia porque não respeitamos o nosso dinheiro. Hoje no bate-papo eu quero muito trocar essa ideia para que vocês reflitam, façam uma reflexão de tudo aquilo que eu vou falar neste vídeo. Mas antes, para quem está me vendo pela primeira vez, dê o voto de confiança, dê o joinha, ative o sininho, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas e que a notificação chegue no momento de um vídeo novo. Então ativo no Instagram, me siga lá. Quero muito chegar a 30 mil pessoas aqui, a 20 mil, me ajudem a chegar. Pessoal, muitas vezes nós estamos lá operando, vivenciando momentos maravilhosos e de repente quebramos a conta. Existem alguns elementos, existem alguns fatores que eles são preponderantes para que isso aconteça. Alguns momentos descontamos a nossa raiva no mercado financeiro. Alguns momentos descontamos nossas insatisfações pessoais ou as nossas expectativas simplesmente no mercado financeiro. E aí, qual é o resultado disso? Você quebrar uma conta. Pessoal, isso tudo que eu vou falar é uma experiência própria. Eu já quebrei várias contas e todas as contas que eu quebrei, ela tinha um intuito pessoal, ela tinha um problema pessoal meu, ela tinha algo que em mim acabava levando para que eu quebrasse a conta. E aí eu passei a observar que se eu tivesse evitado que aquele dia não tivesse acontecido, ele me mantinha vivo para o dia seguinte. Não que hoje, pessoal, eu não lute, não que hoje seja fácil, não que hoje eu seja o cara. Algumas perguntas me fazem, uma delas bem interessante. Marcelo, como você consegue lidar com medo? Como você consegue lidar com um dia difícil? Pessoal, não consigo, não é simples. Até hoje existe uma luta, até hoje é uma briga mental, até hoje, todos os dias, eu trabalho a minha cabeça, trabalho a minha mente para não cometer um erro, para cometer falhas. Eu vou abrir um outro parêntese, tá? Cara, o seriado Billions, inclusive eu quero fazer um vídeo falando sobre esse seriado, que é um seriado que eu curti muito. O seriado Billions, ele fala sobre o Bob Axelrod e que ele tem uma empresa que controla fundos de investimento. Se vocês observarem, existe uma psicóloga para cuidar dos funcionários, de tamanha importância mental que existe nesse momento em que você está operando. Mas vamos embora, o objetivo do vídeo é que vocês entendam quais são os elementos que fazem com que vocês descontem a sua raiva, alguns elementos que fazem com que vocês quebrem a conta. Primeiro deles é vocês estão criando uma expectativa muito maior do que uma realidade do mercado. Pronto, Marcelo, o que você está dizendo? O que eu estou dizendo é o seguinte, o que eu estou dizendo é que você está criando uma expectativa de ganhar R$500 por dia, de ganhar R$300 por dia, e a sua grana, a sua técnica, o seu emocional, ele não está alinhado com a sua expectativa. A sua realidade, ela não está alinhado com aquilo que você está criando como expectativa. Então, por exemplo, eu tenho R$1.000 na conta e aí eu vejo todo mundo ganhar R$500 por dia. Quanto essa pessoa que está mostrando que ganha R$500 por dia, ela tem de dinheiro para ganhar R$500 por dia? Não que não seja possível, não, nada disso, é outra história. Então, a sua realidade, ela não está alinhada com a sua expectativa. Outra coisa, o que faz com que você desconte o seu dinheiro,
ou desconte a sua raiva no mercado financeiro, cara, é uma noite mal dormida. É você não estar bem, é você não estar legal, é você estar mal. E você estar com uma noite mal dormida, ele faz com que você fique desconcentrado. Você não dormir bem à noite, pelo menos eu sou assim, aí eu vou abrir um outro parênteses. Cara, salvo engano, aqueles que têm um talento nato, o Romário, que ficava à noite fazendo milhões de coisas e no dia seguinte ia lá e metia gol. É um talento. Todos os jogadores faziam a mesma coisa e conseguiam desempenhar da mesma forma? Não. Fecha parênteses. Então, durma bem, se prepare para o mercado. Então, você precisa no mercado financeiro estar sempre muito bem concentrado. Outra coisa que faz você descontar a sua raiva no mercado financeiro, descontar o seu comprar e vender, quebrar a sua conta, é você, eu já falei isso no início, primeiro, expectativa versus realidade, ou seja, você ter uma expectativa diferente, você descontar a sua raiva porque você está desconcentrado, e você descontar a sua raiva quando você está mal, com algum problema pessoal. Como assim, Marcelo? Cara, você está pensando em outra coisa, pensando em outra situação que não seja o mercado financeiro. Você brigou com a esposa, você brigou com seu filho, você está com um problema pessoal, você está com um problema financeiro, você está com algum problema que impede que você olhe para o mercado de maneira concentrada e de maneira que você realmente consiga extrair o melhor do você, como trader, em relação ao mercado. Outro item que faz com que, outro gatilho que faz com que você quebre conta, perca muito dinheiro, você tenha muitas perdas no mercado financeiro e que desconte, é você querer suprir uma necessidade pessoal com o mercado financeiro. Bom, só para vocês entenderem. Digamos que você perdeu seu emprego, como isso aconteceu comigo, perdeu seu emprego, você tem um custo de vida, você tem a obrigação de manter a sua casa a partir daquele momento. Essa obrigação ele vai exigir que você tire um determinado valor por dia. Essa obrigação ela não vai acontecer na realidade. Você tem renda variável, você trabalha com renda variável. Hoje você ganhou 1.000, amanhã você vai ganhar 200. Hoje você ganhou 1.000, amanhã você pode ser que tenha tomado um loss de 500. Hoje você ganhou 1.000, amanhã talvez seja 200, 300 negativo. Você não tem um processo linear. Você não tem um processo, essa expectativa de você tirar o dinheiro todo dia, ela não existe. Então pense no seguinte, quando você for viver do mercado, para que você não quebre conta, pense que você trabalha com renda variável. Outro cenário, que é um cenário muito comum, e aí eu me incluo nele, é uma luta, sempre é uma luta constante, diária, todo dia eu batalho para que isso não aconteça, é aceitar perder. Aceitar de forma negativa aquela perda. Aí eu vou dar um conselho que tem funcionado muito para mim. Quando eu comecei no day trade em 2020, no início de 2020, logo veio a pandemia, veio aquela quebra-quebra toda. Quando começou esse processo, eu não tinha parâmetro, eu não tinha noção de nada. Então eu fui quebrando conta, eu fui cometendo erros em cima de erros. E aí uma coisa que eu aprendi, eu já falei isso em outro vídeo, é você olhar para o mercado, apresentar para o mercado o seguinte, mercado, eu tenho tanto de valor, eu só posso perder tanto. Vamos lá de novo, de maneira hipotética. E aí eu quero falar um pouco do Marcelo na sequência. Digamos que você tenha 10 mil reais. Quanto você aceita perder
desses 10 mil reais. Cara, Marcelo, eu aceito perder no mês inteiro, se tudo der errado, R$ 1.000. Então, quanto você tem? Dificilmente isso vai acontecer, acho que nem os piores traders, não sei se existem, conseguem perder por dia. Então, quanto você precisa perder por dia? Preciso perder R$ 50 por dia. Então, aquilo não pode ofender, afetar o seu psicológico. Eu quero falar do Marcelo. Aconteceu comigo, cara, milhões de vezes. Depois das perdas sem controle, de eu fazer um planejamento e quando ela ia R$ 10 contra mim, R$ 20, eu ficava em pânico. E aí eu comecei a botar na minha cabeça o seguinte, falar assim, cara, eu planejei isso aqui. Cara, isso aqui está dentro do que eu estipulei para minha perda. Isso aqui eu não quebro conta, eu não vou quebrar a conta perdendo isso aqui. A minha média de ganho é superior a essa perda aqui. E eu comecei a lidar melhor com essa perda. Porque até então, quando eu fazia lá os meus trades e ela ia contra mim, cara, eu ficava, simplesmente alucinado. Mas a partir do momento que eu coloquei na minha cabeça e falei assim, cara, olha só, por que você está assim? Por que você está pilhado? Não foi isso que você estudou? Eu conversando comigo. Não foi isso que você estudou? Cara, você quebra a conta se você perder esses R$ 500, se você perder esses R$ 300, então você não quebra, cara, você planejou isso. Então, cara, relaxa. Ou ele é gain ou ele é loss. Se você tá tudo planejado direitinho, então não há problema. Então, eu comecei a melhorar o meu psicológico em relação à perda. Então, o saber perder, saber aquilo que você está fazendo, saber o controle da sua perda é importante. Outro elemento é você entrar no mercado, cara, eu acho isso muito ruim, endividado. E descontar no mercado como se ele fosse resolver a sua necessidade financeira. Não estou dizendo que isso não pode acontecer, isso pode sim. Isso Marcelo, você está sendo, cara, não estou sendo realista. Isso você pode resolver seu problema financeiro no day trade, no swing trade, no position, o que você quiser, pode. Só que você entrar no mercado descontando uma necessidade sua, ela pode ser o caos para o seu dinheiro. Você, Marcelo, eu estou endividado em R$ 10.000, eu perdi, comprei um carro, comprei um terreno e eu perdi R$ 50.000, eu vou entrar no mercado para tentar arrancar esse dinheiro. Não faça isso, porque isso pode te gerar uma expectativa irreal. Ela pode gerar um gatilho aonde você vai entrar onde não deveria entrar e acabar a frustração e acabar perdendo mais dinheiro. Cada cenário, cada comportamento, pessoal, ela tem um porquê. Então eu sempre falo que o mercado, ele é individual, eu falo isso toda vez, o mercado ele é individual, depende muito da necessidade. O Marcelo tem uma dívida de X, o Marcelo tem um dinheiro Y, o Marcelo. Então, cada Marcelo no processo, quero que vocês entendam, cada pessoa no processo, figura das pessoas no processo, ela tem uma necessidade, ela tem um controle, ela tem um poder psicológico diferente da outra. Então, ela tem que se conhecer e entender comportamentalmente como você vai agir diante do mercado. Se eu tenho um controle emocional baixo, eu vou me comportar de um jeito. Se eu tenho muita grana, eu vou me comportar de outro jeito. Se eu tenho pouca grana, eu vou me comportar de outro jeito. Se eu entro no mercado endividado, eu tenho que pensar de outra forma. Se eu entro buscando uma necessidade para que o mercado supra essa necessidade, eu novamente vou ter que buscar. Não entre, não faça, então isso pode ser muito prejudicial, você pensa de outra forma. Então cada comportamento, cada pessoa, ela precisa, primeiro, ela precisa se conhecer, ela
Ela precisa olhar para dentro e falar assim, cara, eu estou endividada, eu não posso fazer dessa forma, senão eu vou me frustrar. Eu não tenho um controle emocional muito bom, então, cara, eu preciso trabalhar o meu controle emocional. Eu não aceito perder. Trabalhe muito bem o seu gerenciamento de risco, opere muito bem, estude muito bem o seu gerenciamento de risco e aceite perder. Aceite com que o seu operacional esteja muito alinhado com o seu gerenciamento de risco. Não cria a expectativa que não esteja muito próximo da sua realidade. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Chegou até aqui, ativa o sininho, dá um joinha. Esse bate-papo bem interessante, eu curti muito esse bate-papo. Mas para quem não me conhece, sou Marcelo, canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente que eu teria satisfação gigante em responder. Para quem está me vendo pela primeira vez, eu estou ativo no Instagram e façam com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Quando eu falo, ativa o sininho para que você, nos próximos vídeos, você possa ser notificado nesse vídeo. Opere bem, opere consciente, opere de maneira que você se conheça. Você precisa se conhecer para que você possa encarar o mercado. Obrigado por tudo e fui!